Oi, Milena. Oi, Nadine. Abandonei o Meet. Não achei a opção lá. Eu li na internet ali que eu tenho que entrar como criador da reunião, mas eu fiz isso e a opção de gravar não apareceu. Ah, sim. Vamos esperar mais uns minutinhos. Será que vai entrar mais gente? Ah, geralmente entra mais um ou dois. É? Mas parece que eu tenho a impressão de que vocês quatro não estavam na outra. Eu não participei da última aula que teve. Então, se entrar todo mundo que entrou na outra, dobra o número de gente. Então tá ótimo. Tá, ô Beatriz, aproveitando que a gente já está conversando, você pode se apresentar, por favor? Porque você não estava na outra. Tá, peraí, deixa eu ver. Eu tenho que apresentar o quê? Eu Não, tenho se que. apresentar, seu nome, sua idade, só isso. Ah, eu me Você chamo é, Beatriz, eu tenho 20 anos, sou de Nova Londrina. E. Ó, é que porque mais? vocês são primeiro ano, ou segundo, né? Eu sou do segundo. Por que você escolheu fazer DM? Então, a minha primeira opção, na verdade, era psicologia. Eu sempre fui apaixonada por psicologia. Só que E assim, minha segunda opção já era administração, porque eu acho que é uma área que em todo lugar se acha um administrador. É Em todo verdade. lugar se arruma emprego com a faculdade de administração, né? Uhum. E como meu pai já trabalhava numa indústria na parte administrativa, daí eu já consegui um emprego lá. Ah, Aí legal. acabei optando por administração. Mas assim, tô gostando do curso. Eu gosto dessa parte da teoria da administração e tudo. Eu tô Aham. gostando, achei bem interessante. Eu acho que você vai gostar da minha disciplina, então. Então, eu acredito que sim, o pouco que a gente viu até agora eu tava achando interessante. Na Então, verdade, assim, eu tava vendo, eu nunca tinha visto a economia como eu tô vendo agora na faculdade, né? Que eu acho aham. que como a gente tem um conhecimento muito limitado de economia, tem uma visão mais só, sei lá, economia, política e acabou. Aí aqui eu vi que ela tem muito mais, é muito mais aberta, assim, tem muito mais coisa pra gente aprender, né? No caso. Aham, é Eu verdade. tô achando interessante. E especialmente o jeito que eu vou ministrar para vocês, assim, eu sou bem pouco, a forma que eu apresento a economia, ela é bem pouco tradicional. Ah, então legal. Eu vou tentar trazer, Gostei. assim, dois flancos. Na guerra, normalmente existe flancos, né? Que são frentes de batalha, né? Aham. E, Beatriz, liga o webcam para eu te ver. Eu tenho vergonha. Não, não tem que ter vergonha, porque eu não tenho. Ah, mas você é diferente, né? Eu Não, já tem te... que ligar, Aí, tá? Eu pronto. gosto de ver todo mundo. Oi. Tá bom. Tá bom? Por favor. Kelly, tudo bem, Kelly?
Kelly, tá me ouvindo? Ô, Kelly, eu tenho uma coisa anotada aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá escrito aqui, ó. Semana passada, quer dizer, na primeira aula, a Kelly me prometeu que ia ligar o webcam na próxima aula. Tá anotado. Kelly vai ligar. Agora sim eu vi. Eu tava sem som, agora eu consegui. Calma. Tá. Cadê? Ah, Ouviu, Kelly? agora. Ah, é, né? Você prometeu, Kelly. Pera, vou ligar. Aí, Ah consegui. lá, grande Kelly. Prazer te ver. Oi. Tudo bom? Nem dói tanto, né, ligar a câmera. Não, só vergonha mesmo. Ah, pode passar. Luiz Tambora, seu nome tá sem nome aqui. Esqueci teu nome. Tá K40S. Gente, como que é o nome da guria de Tamboara aqui? Essa? Não sei. Mas Nadine, teu colega? Essa aqui? Não, aí eu sou do outro, eu sou do B. Ah, você é do B. Por isso que eu não conheço. Tá. J7 Prime. Você também não É. tava na outra, né? Eu não tenho nome. Eu acho que eles estão com o mesmo problema que eu. Eles estavam sem áudio. É que tem Ah, que ativar. eu vou. Eu demorei um tempinho também pra achar. Tá. Ué. Pessoal. Tá conectando o áudio. Oi, guria de Tamboara, tá me ouvindo? Bom, enquanto isso, Lucas, tá ouvindo? Tô aqui. Lucas, você tava na outra aula? Não. Você pode se apresentar para mim, por favor? Bom, eu sou do segundo B de administração. Tá matando a estatística. Oi? Tá Sim, matando. com certeza. Quem não, né? É, Você tem quantos anos? Você é de Paranavaí mesmo? 19 anos, Paranavaí mesmo. Ah, novão. Beleza. Prazer, Lucas. Vocês conhecem essa guria de cabelo longo aqui? É a Viviane. Viviane. Viviane, tá ouvindo? Não. Bom. Bom, então tá bom, né? Mas se ela não vier, ela não vai conseguir assistir a aula. Estranho. Viviane tenta sair e entrar de novo. Caso precise ativar o som, deve ter silenciado o microfone, daí também isso não consegue ouvir. Ah,
Esse MB quem é? Nadine, você também largou estatística? Na verdade, é que, tipo... peraí. Entendo. Eu já fiz umas 4 disciplinas de estatística na vida. Na economia a gente tem uma introdução à estatística, aí depois a gente tem estatística, aí depois a gente tem econometria 1, depois tem econometria 2, que é a estatística aplicada. No final você acaba acostumando. Não, é Eu acho horrível. meio difícil de acostumar. Mas sabe que a minha experiência com a estatística, no começo da faculdade, ela foi bem traumatizante, assim, porque o professor era muito ruim, né? E depois eu tive contato com outros professores e assim, ficou muito mais claro, muito mais fácil, assim. Varia muito do material que você usa, do professor e tal. Se eles precisarem de alguma coisa e com a estatística também podem pedir. Todo mundo ouvindo? Ô, Beatriz, não adianta ligar a câmera e virar pro teto, né? Ah, adianta sim. Eu tô aqui do mesmo jeito. Beatriz, é que assim, nos novos tempos, a transformação digital, ela é uma necessidade, né? E eu gosto de olhar para vocês, né? Assim como vocês estão olhando. Vou ficar aqui. Tá? Tem uma guria no direito, na turma de direito, que ela é muito expressiva, né? A Anne. Ela, às vezes, eu tô falando, tô explicando, ela fica... E assim, é legal, sabe? Porque você vê que ela tá ouvindo, né? Ela faz expressões, caras e bocas. E sem a câmera é diferente, é pior, né? Parece que você falou com a parede. Mas esse é o medo mesmo. Aí a gente tá fazendo careta aqui, a aula sendo gravada, e depois, né? Ai, capaz. Assim. Eu odeio gravar aula, tô sendo obrigado. Bom, que pena que o pessoal não tá ouvindo. Esse MB aqui, ninguém sabe quem é? Bom, eu vou começar então, porque senão não vai dar tempo. Agora funcionou aqui, até que enfim. K40S. Eu esqueci seu nome, guria de Tamboara. Me fala teu nome, por favor. Na primeira aula, eu e ela ficamos conversando um monte. Então é Beatriz também. Sou eu, Bia. Agora que eu consegui ver aqui esse negócio. Oi, Bia, tudo bom? Tudo. Eu tinha esquecido seu nome. Falta de consideração, né? Essa guria aqui tá como MB. Tudo bom? Oi, professor, tá me ouvindo? Ô, como que você chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda, tudo bom? Maria, você não estava na primeira, né? Não, primeiro que eu tô participando. Tá, bem-vinda. Obrigada. Viviane, você está ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, tá. Viviane, você também não estava na primeira, né? Não tava. Tudo bom? Sim. Você e a Maria Eduarda, né? Uhum. São de Paranavaí também? Eu sou de Tamboara. Pera, desculpa. Falaram ao mesmo tempo. Eu sou Eu de sou de Tamboara. Paranavaí. Tamboara também? Duas de Tamboara? Meu Deus, metade da cidade tá aqui?
Eu sou de Paraíso, sabe? É que é do lado aqui, Tambara. Conheço. Ah, sim. Então tá bom, gente. Vou começar a fazer uma apresentaçãozinha, daí a gente vai conversando sobre, tá? Vocês conseguem ver? Não. Agora sim. Agora sim. Sim. Tá, então assim, antes de... Isso, assim, foi baseado numa conversa que eu tive com uma aluna das Ciências Contábeis, que ela pediu para a gente fazer uma revisão básica, assim, dos conceitos da economia e tal, não sei o quê. E daí eu pensei em fazer uma aula introdutória para todo mundo. Tá? E daí, eu não vou seguir uma abordagem tradicional clássica, eu vou tentar fazer um apanhado geral, assim, um pouquinho de tudo, tá bom? Se eu tiver que sair um pouquinho aqui da frente, é que meu cachorro, às vezes, ele fica pedindo para eu abrir a porta e fechar a porta para ele. Ele chama Lattes. Eu vou ter que abrir a porta agora para ele, só um minuto. Minha mãe diz que eu sou o porteiro dele. Então, assim, as questões que eu vou trazer para vocês hoje são relacionadas a entender, né, a criar o interesse de por que estudar economia e de por que entender a economia, né? Porque, assim, a economia não é uma coisa só, né? Quando você pergunta para um corretor da bolsa de valores o que é economia, ele vai te dar uma resposta. Se você perguntar para professor um professor de economia, ele vai te dar uma outra resposta. Se você perguntar para um sindicalista, ele vai te dar outra resposta. Se você perguntar para o Bolsonaro, talvez ele não te dê nenhuma resposta. Então, assim, as questões que eu trago por que entender o que é uma economia, uma política econômica, né? Uma política econômica é uma política pública, basicamente, né? É uma ação do Estado, né? Ação do governo que busca, de alguma forma, interferir no ambiente econômico, né? Alterar o ambiente econômico que pressupõe-se, uma vez que você pratica uma política, que não está perfeito, não está do jeito que deveria estar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ah, nossa, antes de tudo, deixa eu dizer, todo mundo tem papel e caneta aí? Sim. Sim. Eu vou parar a apresentação. Eu esqueci de uma coisa. Eu vou parar a apresentação e eu vou pedir para vocês escreverem num papel a seguinte pergunta: o que é economia para você? Vocês fazem isso? E daí eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem. Vocês mesmos responderem. Assim, é só um exercício, não vale nada, tá? É só um exercício assim de sala entre aspas, né? Porque assim, aí no final do curso, na última aula, penúltima aula, eu vou pedir para vocês de novo fazerem a mesma coisa. Aí vocês vão poder analisar como vocês entendiam e como vocês entendem no final do curso o que é economia. Pode ser? Façam assim, ó. Sim, não. Sim. Então tá bom. Sim. 5 minutos. Estão vendo aqui?
Aí, assim, não precisa ser nada rebuscado, tá? 2 frases ou uma frase, algo bem simples, o que vocês consideram que seja a economia de uma forma mais ampla. E daí, quem for terminando, tira uma foto e me manda. Pode ser no grupo? Se você quiser, você vai estar expondo tua opinião, né? Pode Mas ser no Tá, privado. é melhor no privado, né? Ou no e-mail. Acho melhor, né? então tá. Pra não expor ninguém. Então é só um exercício, tá, gente? Não... Escrito à mão, Beatriz. Sério? Por favor. Tá, vou pegar aqui. Essa geração de vocês tem problema com caligrafia, né? Nadine, teu sobrenome é Barizão? É, São Carlos, aqui do lado de Paraíso, tem bastante, aham. né? Seus É parentes? tudo meus parentes. É. Aham. Conhece o José Carlos Barizão? Não, acho que não, não sei. É que, assim, eu conheço um piá, mas agora esqueci o nome dele. Ah, tá. Ele fez veterinária lá na Sesmar. Sim, o Guilherme Barizão. Guilherme. É meu primo. Ele estudou no mesmo colégio que eu. Ele era bem mais novo, eu acho. Nossa. Oi, Vitor. O Vitor não tá ouvindo nem aparecendo. Tá ouvindo, Vitor? Bom, gente, já deu 5 minutos. Podem continuar, vocês podem ir terminando aí, enquanto eu já vou começando a aula, tá? Aí vamos enviando, tá? Antes de acabar a aula, tá? Me enviem esse. A ideia é que vocês enviem antes de eu começar a explicar, né? Daí fica. Pode tendenciar o que vocês pensam antes.
Então tá bom. Tá, então assim, a ideia geral aqui para vocês é trazer todas essas diferentes formas que a gente pode pensar a economia, tá? Então, assim, uma coisa principal, assim, que eu noto nos cursos de economia, principalmente nesses cursos introdutórios, é que eles, e provavelmente eu vou ver isso na resposta de vocês, né, depois. Provavelmente a maioria das respostas foi no sentido de a economia é a ciência de alocação eficiente dos recursos, algo assim? Mais ou menos. Então essa é a abordagem tradicional que a gente chama, né? Que é pensar a economia enquanto uma ciência ou um estudo de variáveis estritamente econômicas, sabe? Tipo, produção, riqueza, renda. E a economia, na verdade, ela é muito mais que isso, né? A economia, ela envolve fatores culturais, fatores comportamentais, né? Um conceito, assim, que a gente se depara muito na economia é o de austeridade fiscal. Vocês já ouviram esse conceito, esse termo antes? Não. Normalmente, quem gosta ou acompanha a política acaba ouvindo bastante, né? Porque ele tem a ver com o orçamento público, né? Na abordagem tradicional da economia, é considerado que um governo ele tem que praticar austeridade fiscal, que seria, assim como na nossa própria na economia doméstica, né? Por exemplo, eu, Ivan Prison, recebo R$ 1.000 por mês, eu tenho que gastar até R$ 1.000 por mês, né? Porque essa é a minha renda. Eu não posso ficar me endividando. Então, assim, a economia tradicional vê o governo e o setor público da mesma forma como vê os indivíduos, né? Para a abordagem tradicional, o todo nada mais é do que a junção dos indivíduos, né? Então, tal qual não deve se comportar muito diferente, né? Então, a ideia de austeridade fiscal é que o governo não deve gastar mais do que ele arrecada. Aí aqui eu trouxe uns dados assim do crescimento do Brasil, aqui esse de barras, sabe? Esse em cima à esquerda, estão olhando? A gente pode notar que há alguma regularidade de crises no sistema econômico capitalista brasileiro, né? De vez em quando a gente tem algumas crises econômicas, que tá, vocês conseguem ver por essa parte vermelhinha. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda também, comentei, né? Eu peguei lá esses dados aqui da arrecadação do SMS, eles são dados públicos, tem no boletim mensal, que faz uma comparação da arrecadação de um ano para o outro. O verdinho é o ano de 2020 e o azulzinho é o de 2019. Aqui em janeiro, a gente tinha uma previsão de que a arrecadação do Estado fosse aumentar bastante. Tinha uma perspectiva muito boa. Aí chegou o Covid, né? Daí tudo foi por água abaixo. Abril está bem pequenininho verde, mas não porque de fato a arrecadação foi tão pequena, mas porque não tinha fechado os dados ainda de abril. Eu peguei isso aqui no boletim de abril, eu devia ter pego de maio, que já tem também. Bom, de qualquer forma, então a ideia de austeridade fiscal é importante que vocês tenham isso em mente, né? Porque a política econômica ela permeia várias áreas da nossa vida, inclusive os gastos do governo, né? E o governo ele gasta com o quê? Ele gasta com vocês, por exemplo. Vocês sabem quanto vocês custam para o governo? De estar estudando numa universidade estadual? Tem uma noção? Alguém tem um chute? Mais de 100 mil? Não, cada um. Por mês. Mais de 100 mil, sim, mas
Então, vocês custam, em média, para o Estado, cada um R$ 2.000 por mês. Mas isso é uma média, né? Então, inclui alunos de contábeis, de direito, de medicina, de tudo. Assim, só para pensar, não nos parece assim, um valor tão exorbitante, né? Porque alguns cursos têm um custo menor, outros cursos têm um custo maior. Assim, em tempos de crise, por exemplo, como a gente está vivendo, se o governo decide, por exemplo, cortar gastos, diminuir parte dos gastos, por exemplo, investimento, diminuir gasto em assistência social, qual é a tendência, né? O governo, ele tem, o dinheiro dele vem da onde? Vem do imposto, basicamente. Ou do imposto, ou do financiamento através de títulos de governo que ele pode emitir, ou através de emissão de moeda. São basicamente as 3 formas de arrecadação de dinheiro. A emissão de moeda é uma prática basicamente não utilizada mais, né, porque ela tem um efeito maléfico, que é a inflação, né, que é simplesmente imprimir dinheiro. A segunda opção é emitir títulos. Eu emito um título com base numa taxa de juros. Essa taxa de juros, quanto mais alta, mais gente vai querer meu título. E os títulos do governo são baseados numa taxa chamada taxa Selic, que vocês ouvem falar no jornal, sabe? Já. Então, a taxa Selic, ela é a taxa balizadora de toda uma economia, né? Se a taxa Selic de uma economia é 10%, não vai ter no mercado, você, indivíduo qualquer, não vai chegar num banco e conseguir uma taxa menor do que a taxa Selic. Então, a taxa Selic é uma taxa balizadora. Ela é indexada diretamente aos títulos do governo, e o governo emite títulos quando ele precisa de dinheiro. A ideia é que, uma vez que o governo está no momento de crise, como é o que a gente está agora, e ele decide gastar menos, o que acontece? Ele gastando menos, a economia circula menos, ele arrecada menos, porque a terceira forma de ganhar dinheiro do governo é através do imposto. E o imposto é o quê? O imposto de renda e o imposto de circulação de mercadoria, né? Os 2 grandes impostos. Se sua renda cai e o governo gasta menos, sua renda vai cair menos, vai cair ainda mais. E se você tem menos renda, você vai comprar menos e as mercadorias e serviços vão circular menos. Então, o governo vai ainda assim ganhar cada vez menos. Então, isso é o que a gente chama de círculo vicioso da austeridade fiscal. Vocês conseguem ver aqui o gráficozinho? Esse que tem um... Sim. Então, eu queria trazer esse exemplo da austeridade para vocês terem uma noção assim de como a política econômica pode afetar a nossa vida, sabe? Aí aqui, ó, o custo de vocês. Esses dados são do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Foi levantado o custo por aluno, que dá em torno de R$ 2.000 por mês. Inicialmente, esse valor foi trazido como 9.000, mas é que os dados estavam viesados, estavam baseados só numa parte dos alunos, então a base de cálculo estava muito restrita. Depois esse cálculo foi refeito, esse valor caiu para R$ 2.000 por aluno por mês. Assim, é um gasto elevado, mas quando a gente pensa no valor que a universidade tem para a formação do cidadão, né, não é tanto assim. Mas quando a gente pensa também que nessa turma aqui, a gente só está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí a gente pensa, pô, cadê os outros 30 que estão custando, todos os outros 30 também estão custando R$ 2.000, sabe? E o orçamento do Estado, ele é em boa parte, ele é engessado, né? Boa parte do orçamento do Estado, do governo, ele é para folha de pagamento. Tem alguém que é servidor público aqui? Eu não. Não. Por exemplo, se há um período de crise, o governo não pode simplesmente não pagar o funcionário, né? Ou deixar de pagar a aposentadoria. Essa é a parte engessada. O que o governo pode manejar são os investimentos. Aí aqui eu trouxe um gráfico como exemplo do número de contratos do FIES. Em 2014, 2015, a gente entrou naquele início de crise econômica e um dos primeiros afetados foi a educação, né?
Em 2014, a gente tinha 732 mil contratos do FIES. Em 2015, ele caiu para 287. Né? O FIES é uma linha de financiamento com taxas de juros subsidiada, né? Abaixo do mercado. Então, você acaba pagando menos do que você empresta até, né? Porque se você considerar efeitos de inflação. A ideia é que existe um recurso escasso, como vocês devem ter escrito no papel, também para o governo. E sob a perspectiva tradicional da economia, esse recurso escasso deve ser tratado enquanto um orçamento familiar, algo como entrada e saída, sabe? Contabilidade, tem que bater ali o orçamento. Então, mais um exemplo de política econômica, eu trouxe o caso da Coreia do Sul, que tem os chaebols lá, que são os conglomerados econômicos, que é baseado numa política econômica chamada Picking Winners, escolhendo vencedores, né? O governo vai lá, decide que algumas empresas são mais importantes que outras e financia essas empresas. Então, assim, são exemplos de políticas econômicas. A abordagem tradicional, então, considera que a gente, ser humano, não é mais homo sapiens, e talvez sejamos homo econômicos, que racionalizamos mais, que maximizamos nossa utilidade, que escolhemos sempre os produtos com maior custo-benefício, que perseguem sempre a riqueza e o interesse próprio. Não sei vocês, assim, mas eu não sou assim. Eu compro muito baseado na emoção e no impulso. Ontem mesmo, eu não posso entrar no site da Amazon que eu gasto alguma coisa. Eu inclusive, trouxe o exemplo da Amazon aqui para ilustrar o nosso... Esse aqui é só um esqueminha, né? A economia tradicional e a economia alternativa, né? Que a gente chama de heterodoxa. Dentro da economia alternativa, ela pode ser dividida entre os reformistas e os radicais, né? Os radicais seriam aqueles revolucionários, marxistas, que pensam que está tudo errado, que o sistema capitalista está fadado ao fracasso e tal. E os reformistas incluem uma gama de outros economistas, tipo os keynesianos, né? Que acreditam que o governo tem um papel importante de remediar, né? Ele não precisa ter austeridade fiscal. O governo, em momentos de crise, ele tem que gastar, ele tem que investir justamente para impulsionar e gerar mais valor nessa economia. Aí eu trago algumas questões aqui para vocês. Na opinião de vocês, os mercados são mais eficientes e devem ser largados independente do governo? Não sei assim, se vocês têm muitas opiniões políticas, né? Não sei se vocês são desse tipo, né? Na administração, mas na economia o pessoal debate político o tempo todo, né? Tem algum liberal aí? Não, acho que tinha que ser meio a meio. Então, essa é uma perspectiva... Pode falar. Exato, Bia. Essa é uma perspectiva dos reformistas, né? Existe partes da economia que o mercado simplesmente não faz, né? Imagina uma empresa pegar e fazer uma transamazônica? Por que cargas d'água alguém ia investir num fim de mundo daquele, sabe? Então, assim, tem coisas que o mercado privado não faz e não é que o Estado faça melhor, é que o mercado simplesmente não faz, né? E para além disso, também o Estado tem esse papel de tentar impulsionar a economia, que muitas vezes, em momentos de crise, pode entrar naquele círculo vicioso da austeridade fiscal. Ficou mais ou menos claro essa ideia? Sim. Eu achei importante trazer para vocês o que é uma política econômica, porque antes de pensar a economia, a gente tem que pensar ela na prática, né? Porque não adianta eu trazer aqui uns modelinhos, X, Y, uma curva de possibilidade de produção, curva de demanda, curva de oferta. O que vocês vão fazer com isso? Como é que vocês vão pensar isso no mundo real, sabe? Uhum. Então, Professor, pode falar.